Estão pedindo para comentar a respeito dos quase 6 milhões de reais que foram injetados na Marcha para Jesus. E aí, me mandaram um vídeo onde o Silas está irritado. Dá uma olhada. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com futebol. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com bebida. Que se gasta com cigarro. Que se gasta na devassidão. Mas na hora que tu dá oferta, na hora que tu dá dízimo... Ah, meu irmão, você pode se preparar, o pau vai cantar. Ah, meu irmão, você pode se preparar, o pau vai cantar. Cara, o dinheiro do cigarro, do futebol, da bebida vai pro benefício da própria pessoa. É problema da pessoa. O dinheiro ela está vendo aonde está indo. Ela está curtindo. Ou seja, ela está gastando com ela. Agora, quando você dá um dízimo e oferta, você não sabe para onde está indo. Só que você sabe o que você vê. Aí aparece jatinho, aparece o pastor com a vida luxuosa, bancada por esse dinheiro, né, cara? E é por isso que muita gente parou de dar o dízimo, parou de dar oferta. E tem pastor aí desesperado. Inclusive o Eric fez um vídeo a respeito de um bispo que está colocando no SPC Pentecostal os obreiros que não estão dando dízimo. Mais de 2.000 obreiros que não deram o dízimo. E o bispo lá tá brabo. E o Silas também está brabo. Por quê? Porque baixou as contribuições. A verdade é que eles estão meio que desesperados, cara. Esse vídeo aqui fala tudo, ó. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com futebol. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com bebida. Que se gasta com cigarro. Olha a ira dele, cara. Tá irado. Gasta com futebol. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com bebida. Que se gasta com cigarro. Que se gasta na devassidão. Mas na hora que tu dá oferta, na hora que tu dá dízimo... Ah, meu irmão, você pode se preparar, o pau vai cantar. Outra coisa, né? Gasta porque é dinheiro que ele suou, ganhou e gasta com ele. Agora o pastor gasta dinheiro do quê? De suor? De trabalho? Não dá, né, meus amigos? E eu digo uma coisa pra vocês, cara. O problema não é gastar dinheiro com igreja, conforme ele está colocando aí. O problema é quando o líder religioso, no caso do Silas, acaba transformando qualquer questionamento relacionado a dinheiro à perseguição. Enquanto cifras milionárias circulam nos bastidores de grandes, megas eventos, ao exemplo desse aqui, ó, a Marcha para Jesus, que para Jesus não tem nada, né? Foi injetado quase 6 milhões, eu já vou ler aqui para vocês, mas olha o discurso dele na marcha para você entender. Eu faço aqui uma meia-culpa. Nós, como povo de Deus, estamos orando pouco. Estamos orando pouco. Qual é a prova? A violência impera, a corrupção impera, Muita gente, né, cara? Todo mundo possível evangélico estava ali, menos Jesus. Só o nome dele na camiseta, no final das contas. O narcotráfico impera. Tem alguma coisa errada. E a coisa errada é com a gente. Quando Deus levou o seu povo a ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, Jeremias 29, há uma palavra de Deus para o seu povo: oreis pela paz da cidade. Ou seja, Malafaia culpando os evangélicos, nós, evangélicos, né, pela violência, corrupção, narcotráfico, tudo porque estão orando pouco. É óbvio, porque eles não ensinam o povo a orar, meus amigos. O que acontece, eles ensinam o povo a dar dinheiro. Aí para fazer uma média, para justificar, até porque a mensagem do Silas aqui foi politiqueira do começo ao fim. Olha só a notícia para você entender o que eu estou falando. A Marcha para Jesus, realizada no Rio de Janeiro, sob a coordenação do pastor Silas Malafaia, transformou-se em um cenário de forte articulação política, voltado para a direita, óbvio, né? E o evento religioso contou com financiamento público que somou quase 6 milhões de reais, proveniente tanto da esfera municipal quanto da estadual, e serviu como vitrine
para parlamentares, pré-candidatos, aliados, líderes religiosos que fazem parte da patota. Agora a pergunta é, esses quase 6 milhões de reais, se fosse pego, doado, né, conforme fizeram aí, foi uma doação do estado, do município, e usasse esse dinheiro para fazer o que Jesus faria, será que não teria muito mais resultado no tal reino que eles defendem, né, e vive pregando, dizendo que é o reino de Deus? Mas não, ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. Depois não adianta aparecer num vídeo aí indignado que gasta dinheiro com futebol, gasta dinheiro com cigarro, e quando é para a igreja questionam. É exatamente esse o problema. Olha o que diz a matéria. Estava ali os políticos, né? O Douglas Ruas, do PL, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pré-candidato ao governo do estado, deputado federal Sócio Cavalcante, do PL, o líder da legenda da Câmara e o ex-vereador Alexandre Esquerdo, do União Brasil, e o deputado estadual Chico Machado, PL. Também marcou presença consolidando o caráter político partidário assumido pela festividade evangélica. Agora, olha da onde veio esses milhões para a Marcha para Jesus. Os cofres públicos viabilizaram a estrutura do evento com aportes expressivos. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, destinou 3,9 milhões para a Marcha para Jesus. Um valor superior ao repassado no ano anterior. A liberação ocorreu sob a administração do prefeito Eduardo Paz, do PSD, que tem buscado estreitar laços com o segmento evangélico e mantém interlocução com o próprio Malafaia. Em paralelo, o governo do estado do Rio de Janeiro, sob gestão do Cláudio Castro, do PL, porque o outro, né, foi pro Beleléu, injetou mais de 2 milhões. A prefeitura doou 3,9 e o estado injetou 2 milhões de reais. Mas eles têm justificativa para onde esse dinheiro foi. Afinal, a estrutura, afinal, os artistas gospel, afinal, a grana tem o seu destino. Agora, transparência, quando é cobrado, ele fica, né, babando no canto da boca, igual esse vídeo aqui. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com futebol. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com bebida. Que se gasta com cigarro. Que se gasta na devassidão. Mas na hora que tu dá oferta, na hora que tu dá dízimo, ah, meu irmão, você pode se preparar, o pau vai cantar. Mas a pergunta, cara, sobre a Marcha para Jesus, esses 6 milhões, eu fico me perguntando, aonde exatamente foi parar esse dinheiro? Será que foi mesmo para a estrutura? Será que foi para os cachê, para a logística, para a segurança, para a produção, para os contratos? Quem fiscalizou isso? Será que houve uma auditoria para essas coisas? Aonde está o relatório de transparência mostrado, né, pelo próprio governo do estado? Ele vai mostrar que foi destinado para a Marcha para Jesus. Mas e aí? Para onde foi distribuído esses quase 6 milhões? 5 milhões e 900. Por quê? Para Jesus nós sabemos que não foi. Pode ter certeza. Então a expectativa mínima que nós devemos ter é que esse dinheiro deveria ter ido para algo que lembrasse da marcha literalmente para Jesus. Mas como sabemos que isso aí não é marcha para Jesus, é só um palanque, um comício a céu aberto, infelizmente vamos ficar com essas perguntas sem respostas. Mas enquanto isso, ele está no direito de xingar e questionar o fulano que gasta dinheiro com cigarro, que gasta dinheiro com futebol, principalmente agora na Copa, né, com camisa, enfim, diversão. E você não pode questionar o dinheiro que é entregue na mão de um pastor lobificado. Ah, mas é para Jesus, Aio. Daí fica a pergunta, você sabe o que Jesus fazia, cara? Jesus multiplicava pães diante da multidão. Não pagava palco milionário. Ou seja, o que recebia, ele repartia. Jesus andava entre os pobres, não entre camarotes políticos, que eu tenho certeza que
as pessoas que estavam na Marcha para Jesus aí no Rio de Janeiro, algumas não teriam condições mínimas de chegar próximo de alguém que talvez ela estime, curta a música, enfim, mas estava lá. E outra, Jesus falava, pregava contra a ostentação religiosa e não a favor dela, conforme nós vemos hoje. E talvez, para você que não entenda as críticas, talvez é exatamente nessa questão que está o desconforto. Porque a crítica, meu amigo, ela não nasce porque simplesmente entrou dinheiro na igreja. Não! A crítica nasce porque muitos líderes religiosos, ao exemplo do Silas, ao exemplo de tantos outros que nós conhecemos aí, construíram um império financeiro enquanto vendem uma imagem de uma certa perseguição religiosa, vende uma imagem de um homem de Deus que precisa estar em evidência, vende uma imagem de alguém que precisa estar na televisão, que foi o que o Silas fez desde o começo. E quando o Silas compara a igreja com o futebol na fala desse vídeo aí, cara, é ridículo, porque ele acaba ignorando uma diferença central na questão. Porque o torcedor, ele não acha que o clube de futebol é a voz de Deus. Já o fiel ensinado dentro da igreja trata o líder religioso como uma autoridade enviada de Deus, que é um ser humano incontestável, ou seja, ungido do Senhor. Deu para entender a diferença? E esses pastores vivem enganando o tempo todo e o resultado está aí. Um evento gigantesco ao exemplo desse da Marcha para Jesus, em um ano eleitoral, nitidamente um verdadeiro comício, aonde eles, nos bastidores, fortalecem as suas alianças, o pastor joga a igreja como capital eleitoral, como apoio, usando você, membro, para ele ter poder, ter influência, te enganando com a tal bancada evangélica, que a bancada evangélica é outra patifaria. Não pense você que a bancada evangélica, esses políticos que você elege achando que vai fazer parte de uma bancada evangélica onde vão defender aquilo que você acredita. Não, cara. A bancada evangélica foi criada para defender líder. Bancada evangélica foi criada para defender líderes evangélicos. É a velha frase que eu falo aqui, sistema protegendo o sistema. Quando você precisa da bancada evangélica, você não encontra apoio e nem ajuda. Mas os líderes sempre vão estar protegidos pela tal bancada evangélica. E encerro o vídeo dizendo para você, o problema, cara, não é a igreja receber dinheiro. A pergunta é, quem está sendo glorificado em tudo isso? Essa marcha para Jesus realmente foi para Jesus? Porque quando um evento evangélico a esse porte necessita pegar milhões do Estado, são quase 6 milhões, e precisa de um apoio político, de uma blindagem emocional para sobreviver às críticas, talvez isso aí não é religião, e muito menos evangélicos, algo espiritual. É apenas uma máquina de poder que trilha, as trilhas sonoras do mundo gospel, do mundo evangélico, num só objetivo, se protegerem, enquanto são bancados por fiéis que estão ali inocentes, alguns conscientes, mas com a esperança que algo vai mudar, estão ali patrocinando, infelizmente, esse tipo de coisa, que para mim é uma verdadeira nojeira. Encerro dizendo, isso aí não foi marcha para Jesus, coisa nenhuma. Encerro por aqui esse vídeo, deixa seu comentário aí que é importante, seu joinha ajuda muito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.